Já era para ele estar entrando já. Deixa eu ver com ele aqui. Tá, joia. Professor, a gente tem que iniciar a 1h30, a pedido, né, da organização. Caso ele não entre, aí eu vou deixar ele para o fim da fila, tá ok? Tá. Qualquer coisa eu posso apresentar também. Deixa eu só mandar uma mensagem para ele aqui. Tá, joia. Bom, então chegamos aqui a 1h30 da tarde. Nós vamos iniciar o trabalho. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos que estão nessa sala, né, para a apresentação dos trabalhos, é a sala virtual 8. Eu vou iniciar lendo um texto aqui a respeito da GIEP. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão, GIEP, é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação, de extensão universitária e de ensino e do Hospital de Clínicas da UFTM, Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos projetos de pesquisas científicas e tecnológicas, ações de extensão e programas e projetos de ensino com vista a estimular o processo educativo, por meio da integração ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, inclusive as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas, como PIBEX, PROEXT e parceiros externos, e extensão, com interface com a pesquisa da FAPEMIG CNPq. Na GIEP também são apresentados os resultados de projetos cadastrados na Gerência de Ensino e Pesquisa, GEP, do Hospital de Clínicas da UFTM. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Nesse sentido, a GIEP tem como foco contribuir para uma formação humanista dos estudantes de todos os cursos da UFTM, licenciaturas, bacharelados e pós-graduação, colocando-os em contato com diversos temas de pesquisa atuais e a sua utilidade à sociedade, por meio de palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos, buscando fomentar o conhecimento de forma integrada e fortalecer a indissociabilidade entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão produzidas na UFTM. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial dos avaliadores, os professores Márcia Alaina e Luiz Gustavo. Nós vamos, então, dar início aos trabalhos. Eu vou pedir que todos que não estiverem apresentando ou avaliando os trabalhos deixem o microfone desligado para não ter interferência durante a apresentação. O primeiro trabalho seria do autor, o Gesiel, né, professor Marcos? Ele vai apresentar agora, o senhor vai apresentar, ou podemos passar para o próximo? Então, ele falou que estava entrando. Por acaso não está tentando entrar na sala, não? Quem tem o controle de entrada da sala? Porque como ele já terminou o curso, talvez ele não esteja mais com e-mail institucional. Entendi. Não, aqui para mim não aparece ele. Eu vou pedir um favor, então, eu vou pedir que a Gisele, então, apresente primeiro. Caso ele entre, eu coloco ele como segundo aqui na ordem, tá ok? Ok. Bom, então vamos dar início aos trabalhos com o trabalho de D43, criação de interface Arduino Web para disponibilização de dados de estação meteorológica. Desculpa, é o segundo trabalho, Plantando Tecnologia, da aluna Gisele Pérez Barbosa Saad. Gisele, então você tem 5 minutos para a apresentação. Eu vou estar controlando o tempo aqui. Quando der os 5 minutos, caso você não tenha terminado, eu aviso, tá ok? Pode dar início, por favor. Eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar a tela para apresentação. Tá dando alguma mensagem aí? Não aparece para apresentar. Entendi. Essas questões técnicas são resolvidas pela Reitoria de Extensão. Eu não tenho controle aqui. Os outros autores estão tendo esse problema também? Deixa eu testar aqui. Ok. O Lucas conseguiu, Gisele. Então vamos fazer o seguinte, Lucas. Certo. Se não for problema para você, vamos iniciar então com o seu trabalho e eu vou mandar uma mensagem aqui para o pessoal da Pró-Reitoria para verificar esse problema que a Gisele está tendo, tá ok? Certinho. Então tá ok. Então vamos iniciar com o trabalho do Lucas Daniel Soares de Oliveira,
que se chama Aprimorando os Conhecimentos. Show. Pode dar início, Lucas. Boa Obrigado. tarde, pessoal. Então, vou explicar um pouquinho sobre o que é o projeto Aprimorando os Conhecimentos, os resultados, né? Eu sou o Lucas Daniel, sou graduando de enfermagem, o orientador do nosso projeto é a professora doutora Patrícia Helena, ela não está aí hoje, mas acho que ela ia entrar, mas tudo bem. A co-orientadora é a professora doutora Maria Emília, então vamos dar início. Com relação à introdução, em 2019, junto com o projeto de ensino, que também é Aprimorando os Conhecimentos, esse projeto de extensão ele trouxe semanalmente palestras motivacionais com objetivos pedagógicos, tanto trazendo alternativas e soluções para a melhoria do processo de ensino, vocês vão entender mais para frente, que são palestras com psicopedagógicos, com pedagogos e psicólogos, né, explicando como melhorar sua rotina de estudo, quais ferramentas de ensino você pode ter para otimizar seu processo de aprendizagem, né, como aprender melhor, bem pedagógico mesmo, e palestras com a ideia de... Como que eu posso explicar? Melhoria na percepção do indivíduo e suas potencialidades e fragilidades, né? Com ferramentas para o autoconhecimento e fortalecimento psíquico dentro do processo de ensino-aprendizagem. Vocês vão entender mais para frente. Aqui, as atividades foram fundamentadas no objetivo de reduzir lacunas do conhecimento entre os ensino médio, principalmente. Por exemplo, o pessoal está entrando na área de saúde, enfermagem, medicina, biomedicina, e a gente notou muito, os professores notaram principalmente, né, do ciclo básico, que eles estão tendo muitas lacunas na área de química, na área de biologia. Então, o projeto, tanto de ensino como de extensão, ele vem com essa intenção de tentar suprir essa lacuna que eles têm do conhecimento, tanto na área de biologia como na área de química. Porém, na área de extensão, né, a gente também notou que, além dessa lacuna que eles têm na área base mesmo do conhecimento, eles também têm uma necessidade muito grande de um apoio psicopedagógico, um apoio psicológico mesmo, porque tanto o projeto foi durante a pandemia, né? Durante a pandemia que a gente começou a ver mais a necessidade de ter esse apoio psicológico, tudo mais, com mesas redondas, onde os alunos participavam com a gente, né? De certa forma desabafavam com a gente sobre a rotina deles, como é que eles estão vivendo na pandemia, como é que eles estão fazendo para estudar na pandemia, né? E a gente veio com esse objetivo aí de tentar ajudar eles nessa parte também, de tentar organizar os processos deles durante a pandemia e tudo mais. E também, igual eu falei aqui, né, teve uma necessidade muito clara de um suporte psicológico, como expliquei para vocês. E além disso, que é a parte principal do projeto de extensão, houve a necessidade também de estar criando uma ferramenta de integralizar esses alunos calouros da área de saúde com a faculdade em si. Porque a gente fez uma enquete com o pessoal que participou do projeto, perguntou o que eles têm mais dificuldade. A gente esperava, claro, que seria alguma coisa relacionada à biologia, alguma coisa relacionada à química, relacionada à rotina, mas a gente viu que surgiram necessidades muito mais básicas da faculdade. Tipo, os alunos estavam com dificuldade de achar informações no site da FTM. Então, vieram perguntas tipo, o que é uma pró-reitoria? O que é uma iniciação científica? O que é uma monitoria? Por que isso é importante para mim? Como é que eu faço para fazer? Então, e são coisas que a gente sabe que é simples, né? Tipo, o pessoal disse que tinha muita dificuldade de tentar entender isso. Então, a gente viu a necessidade de estar fazendo um aplicativo mesmo de telefone, onde, no começo, a ideia era só ter coisas relacionadas ao aprimorando os conhecimentos, ao projeto mesmo, aprimorando os conhecimentos, né? Mas depois surgiu essa demanda dos próprios alunos que participam do projeto, sobre estar incrementando com essas informações a mais da própria faculdade. Informações como abertura de editais, relacionado ao calendário acadêmico vigente, né? E tudo mais. E aí eu vou estar mostrando para vocês aqui quais são os métodos que a gente utilizou. Eu sou estudante de enfermagem, não sabia muita coisa sobre programação, mas a gente bastante e a gente viu que a programação linguagem Kotlin, né, que é uma programação derivada do Java, era bem simples de construir esse aplicativo. E para compilar esse aplicativo, né, a gente usou o programa Android Studio. E para realizar essas lives foram feitas todas as quarta-feiras, às 18h30, 19h da noite, pelo YouTube, através da plataforma StreamYard. E o que virou isso, né? A gente teve a ideia do aplicativo, a gente começou a construir o aplicativo, a gente foi cada vez mais acrescentando categorias no aplicativo, né? Explicando o que é a monitoria, o que é a pró-reitoria, para que serve a pró-reitoria de extensão, pró-reitoria de ensino, quais são os contatos, com quem você deve conversar da sua coordenação, do curso e tudo mais. A gente foi acrescentando bastante coisa, ficou bem bacana. E a gente encerrou esse edital agora nesse momento, né, na metade de 2022,
final de 2022, né, em parte do aplicativo em TRL4 ainda. Isso é, tipo, tá no início da fase de testes ainda. A gente não conseguiu terminar 100% esse aplicativo. Tá quase terminando. A ideia é terminar ele, que ficou muito bacana. Já é passivo de visualização pelo emulador no Android Studio. E os pontos... Lucas, só avisando, já deu 5 minutos, é um tempo muito curto, eu vou pedir para você concluir, tá ok? Obrigado. Fechou. Então vou rapidão. O projeto ainda não terminou, a gente tem a ideia de terminar ele em 2023, igual eu mostrei aqui, em 2023 a gente pretende sim continuar o projeto e passar ele para a fase de TRL9, né, que já publicar para iOS, publicar para Android, para toda a faculdade poder usar, todos os calouros poderem usar, né, não só mais da área de saúde, mas sim todos os calouros da faculdade. É um pouquinho ambicioso, eu sei, mas eu acho muito interessante. Eu acho que é um projeto bem... que era bem singelo, mas com o passar do tempo se tornou algo maior, né? Só mostrar mais alguns resultados aqui, não relacionados mais ao aplicativo, que eu já mostrei para vocês, mas relacionados às lives, né? Durante todo esse período da pandemia, principalmente, nós fizemos 17 lives no YouTube e 46 postagens no Instagram e Facebook relacionados ao aplicativo, relacionados ao projeto, né? Ajudando o pessoal com química, biologia. E juntando todo o engajamento das lives e tudo mais, o engajamento do próprio Instagram, do Facebook, nós conseguimos atingir, em média, 7.099 pessoas, um cálculo que a gente fez. No mais é isso, não deu para explicar muito melhor por causa do tempo, mas espero que tenha dado para entender. E como conclusão, eu coloquei que foi um grande desafio estar fazendo isso durante uma graduação de enfermagem, mas com certeza me permitiu abrir minha cabeça mais para essa área de TI, como que eu posso trazer isso para minha área de enfermagem, né? Tipo, hoje em dia eu consigo enxergar muito mais a área de enfermagem de atuação juntamente com essa área de tecnologia da informação, né? Construindo aplicativos e como isso proporciona esses momentos diferenciados. Eu gostei bastante. Essas são as nossas referências e brigadão, pessoal. Desculpa passar o tempo. Tá ok, Lucas. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou passar a palavra, então, para os avaliadores, professores Márcia e Luiz Gustavo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lucas. Lucas, a primeira coisa que eu quero é parabenizar você por esse trabalho, juntamente aí com a sua orientadora, a professora Patrícia, e os demais membros da equipe. O seu trabalho foi um trabalho muito relevante, né? Essa sua proposta, ela foi bem contextualizada com o momento em que estamos vivendo e que vivemos recentemente, que agora continua aí, que é essa pandemia, né, do Covid-19, e a grande necessidade que a gente tem de acolhimento desses alunos ingressantes, principalmente nesse momento. Então, eu considero que esse seu trabalho, ele propiciou, né, esse preenchimento de algumas lacunas que possam ter ficado de conhecimentos ali referentes ao ensino médio, e esse preenchimento aí dessas lacunas é algo de grande relevância para nós como universidade, porque a gente sabe que às vezes essa lacuna de conhecimento pode provocar uma retenção, uma evasão escolar aí no ensino superior. E a ideia dessa articulação do desenvolvimento, né, de um aplicativo, juntamente aí com essas outras estratégias que foram utilizadas, eu achei que foi fantástica. Eu imagino que você deve ter, o desafio deve ter sido muito grande mesmo, né? Você, como mesmo você falou agora no final da sua apresentação. E com base nisso, Lucas, eu queria saber um pouco mais qual foi a maior dificuldade que você encontrou para o desenvolvimento do aplicativo, você como um acadêmico da enfermagem. Então, eu sempre gostei muito da área de tecnologia, basicamente nerd da tecnologia, só que programação nunca foi o meu forte. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou arrumar da minha vida? Aí eu sortei, né? Aí durante a pandemia, eu comprei um curso de Kotlin, fui fazer o curso junto com a faculdade, e basicamente fiz 2 cursos concomitantes ali, e comecei a aprender a criar raciocínio de programação, como que faz. Eu surtei meus amigos também que são do FTM aqui, que fazem ciência da computação, alguns amigos meus que fazem engenharia da computação na UFOP. Eu pedi para eles me ajudarem para eu entender mais como fazer as coisas. Mas esse comecinho foi o mais complicado, tipo, de fazer a ideia foi muito, muito gostoso, muito
administrar essa ideia foi muito legal. Só que o maior desafio, com certeza, foi ter tirado do zero esse conhecimento de programação, que eu era quase nulo. Hoje em dia tá bem melhor. Eu tive que estudar bastante. Porque para nós, professores, né, foi muito difícil esse tempo de pandemia, a gente precisou reinventar, aprender novas estratégias, né, apesar de vocês estarem em outra geração, parece que já nascem alfabetizados com a tecnologia, né, mas você mesmo cita que foi dificultoso, né, esse período. Parabéns pelo seu trabalho, eu achei de grande relevância e torço para vocês continuarem aí com a ideia em andamento e que consiga ampliar aí para todos os cursos da universidade, que a UFTM consiga implantar essa ideia, que ela é muito interessante. Parabéns. Bom, boa tarde, Márcia. Primeira vez que eu acho que eu te vejo. O Dionísio, que trabalha comigo no mesmo instituto, as demais pessoas estão aqui. Lucas, primeiramente, parabéns a você, sou orientadora, sou co-orientadora. Achei a iniciativa fantástica, concordo com a Márcia nesse aspecto. Fico imaginando a dificuldade para fazer programação, porque às vezes a gente usa alguma programação. Eu sou da área de genética de populações, e alguns dos programas a gente precisa fazer alguma coisa de programação. Por exemplo, a gente usa muito R para algumas análises estatísticas e tal, e é uma coisa muito pattern, né? Você usa um padrão e é mais tranquilo. Na verdade, você copia os códigos que alguém já elaborou e você só substitui para os seus dados, né? No seu caso, você criou um app novo, né? Então, imagina a dificuldade, principalmente você que não é da área da tecnologia, você é da área da saúde, porque a tua escolha é para um curso da área da saúde. Então, parabenizo muito vocês pela coragem e realmente seria uma ideia interessante, se fosse viável, né? Talvez trabalhar com um grupo maior de pessoas e expandir isso para a universidade. A questão das tecnologias de informação e comunicação, né, ou tecnologias digitais de informação e comunicação, que é o termo que é mais usado atualmente, ela está presente, né, no nosso cotidiano, a gente não consegue viver sem elas. Vocês vêm de uma geração que vocês nasceram nesse contexto, né, boa parte dos professores de vocês não é essa mesma história, né, muitos de nós, na verdade, nós temos uma formação meio híbrida, né, a gente tem um período enorme sem internet, e aí, posteriormente, a internet, ela acaba fazendo parte do nosso dia a dia. Só para você ter uma ideia, eu terminei minha graduação no final dos anos 90. A gente acessava a internet naquela época, mas, assim, era um uso bem menos extensivo do que é hoje. Tá? A gente usava para muita coisa, mas, assim, nem se compara. Hoje, a gente faz tudo usando internet, né? Inclusive, os nossos telefones são mini computadores, né? Os telefones, eles não eram assim antes, eles literalmente serviam para você mandar mensagem e fazer ligações. Acho interessante que é uma linguagem que atende bastante o público, né? Só que porque essa avaliação de trabalhos é a avaliação de trabalhos de extensão. Para mim, está muito claro muito clara a importância do seu trabalho para o ensino, porque são questões que têm relação com a burocracia da universidade. Gente, dá um tempinho, eu vou só para você pensar. Você me falou o impacto da extensão. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aqui no meu. Acho que tem um gato morrendo aqui no meu quintal. Só um minuto. Caso é isso, né? Lucas, se quiser, fica à vontade para comentar a fala do professor. Eu vejo o projeto do Aprimorando. Eu acompanhei. Ele voltou. Tudo bem? Pronto, desculpa. É só uma gatinha que me visita aqui, ela tá chamando para comer, mas beleza. Porque eu vi que tem um impacto lá que você tem pela questão dos views e tudo, aqueles 7.099, né? Que eu acho que isso não é só aluno da UFTM, né? Porque como estava disponível em redes sociais, de que maneira você vê o impacto dessa ação sua para a extensão? Porque para o ensino, para mim, está muito claro, mas para a extensão, para mim, não ficou muito claro. Eu queria, como é uma avaliação de trabalhos de extensão, eu queria saber de que maneira o trabalho de vocês impactou a extensão. Ô, Lucas, eu vou pedir só para você também ser sucinto na resposta. A gente está chegando aqui nos nossos 15 minutos regulamentares, tá ok? Show. Então, extensão seria o ideal, né? O ideal a ideia era nós terminarmos esse projeto antes de terminar tudo, né? Sair do público já e o pessoal já usar esse aplicativo e nos dar esse feedback, né? Eu não sei se a utilização, já a liberação para o público desse aplicativo, a utilização dele, para mim já seria um impacto na extensão, mas não sei se não compartilha essa visão.
Só para talvez refletir, eu acho que vocês pretendem dar continuidade no trabalho, talvez ampliar um pouco os temas, né, que vocês utilizam, e não só os de interesse da universidade, mas que tem interesses que talvez atendam demandas da sociedade, tá? Só isso mesmo, obrigado pela apresentação, obrigado, João, desculpa aí por esse intempérie aí. Não, de forma alguma, deu tudo certinho aqui, estamos dentro do tempo. Lucas, muito obrigado pela apresentação. Vamos seguir a ordem aqui, parece que o Gesiel conseguiu entrar na sala, não é isso? Então a gente segue aqui Olá, a boa tarde. ordem Consegui dos sim. trabalhos. Tá ok, Gesiel. Se você quiser já ir colocando a sua apresentação, por favor. Então, o próximo trabalho vai ser criação de interface Arduino Web para disponibilização de dados de estação meteorológica. O autor é o Gesiel Rodrigues Corati. Uma dúvida. Certo. Boa tarde. Meu nome é Gesiel Rodrigues Corati, eu estou no projeto de extensão da UFTM, que se trata da criação de uma interface web. E as redes sociais, elas vêm sendo um meio muito grande de se obter. Gesiel, tem que compartilhar a apresentação. Se você não conseguir aí, eu compartilho aqui. Você compartilha para mim, por gentileza, professor? Geografia, história, química, biologia, ela acaba abrangendo um público maior ainda. E ela produz por si só já, além dessa interdisciplinaridade, produz uma grande curiosidade, né? Desde tempos mais antigos, porque quem nunca olhou para o céu e começou a questionar até a própria existência. A gente tem aqui, como eu estava falando, né, do projeto, a criação da interface Arduino Web. Bom, o que seria o Arduino? Seria basicamente uma placa open source onde é possível realizar diversos protótipos de robótica, né? E o protótipo que a gente está desenvolvendo agora é o seguinte, montar uma estação meteorológica, né? Juntando aí a tecnologia com a física. A estação meteorológica onde vai disponibilizar dados como, por exemplo, temperatura, raio UV, entendeu? E pressão atmosférica e essas coisas. E a gente vai estar disponibilizando isso na rede, no caso na internet, onde outras pessoas podem acessar. Bom, é muito importante a gente falar aqui das placas open source, né, que nem eu falei, e também das internet das coisas. O professor tirou lá, mas na verdade eu queria ter falado dos coordenadores, dos professores, tudo mais. Mas eu estou tendo aqui como colaborador o professor William, né, e o coordenador o professor Marcos Dionísio. O professor William está colaborando no desenvolvimento da placa e da interligação da placa com a internet. E falando agora da internet das coisas, que como algumas pessoas não sabem, mas na verdade o que é a internet das coisas? É quando você interliga algo físico com um software. E também está tendo a interligação entre os projetos da UFTM, como eu citei aqui, né, o professor de física, né, fazendo a estação meteorológica com a parte de tecnologia. No caso, eu sou da parte de tecnologia do curso técnico e informática da UFTM. E as escolas públicas, eu acho um ponto importante dizer que as escolas públicas têm muito carência de novas tecnologias. Então, a gente vai estar levando, né, no caso, essa placa Arduino para esse pessoal. Essa estação meteorológica vai ser disponibilizada numa escola pública. Pode passar, professor. Bom, a coleta de informações físicas do ambiente por uma estação meteorológica e sua disponibilização na web, que foi o que eu disse, entendeu? A gente vai pegar todos esses dados da estação meteorológica e vai disponibilizar na internet. Eu como estudante, estou adquirindo muitos conhecimentos, entendeu? Para poder estar desenvolvendo esse enrolo todo, né? Porque é bem dificultoso ter que fazer uma ligação de uma placa que está de modo externo, né, na internet, fazer a conexão, e no caso eu estou usando o Software Links, né, que está fazendo toda uma importação para um banco de dados, né, e a gente está integrando diferentes núcleos do conhecimento, né, como a geografia, a física, entendeu, e junto à tecnologia, como eu tinha dito. Bom, a seleção dos estudantes do bolsista do Cefores, né, que é o meu caso, eu sou bolsista do Cefores, eles fizeram um processo seletivo lá para junho, mais ou menos, e eu me inscrevi, me achei apto para o serviço e estou realizando.
Agora eu vou falar sobre a transmissão de dados de Arduino e apresentação no formato da página web. Bom, existem duas formas, né? Que é a rede local que nós utilizamos, né, para fazer testes e tudo mais, e também tem a que a gente chama de nuvem, que é o que a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar todos esses dados e vai colocar e vai hospedar ele em um computador, por exemplo, da Google, né? Que é o nosso projeto, que na verdade é o nosso protótipo agora para desenvolver. A gente vai hospedar esse site no Google Cloud para que todas as pessoas tenham acesso. Está sendo feito diversos testes, entendeu? E aparentemente vai dar tudo certo, não há erro, entendeu? E as pessoas vão poder consultar todos os dados a partir de um link que será hospedado. E esse link vai ser disponibilizado para as pessoas que quiserem. No caso, na escolha do professor Marcos Dionísio. Bom, o desenvolvimento de uma estação piloto para testes em bancada. Bom, teve uma outra estudante bolsista, se não me engano, também, que ela está participando do projeto. Eu não lembro. Só informar que o tempo já deu 5 minutos, aí eu vou pedir para você ser sucinto aí na conclusão do trabalho, tá ok? Não, tudo bem, tudo bem. Teve a outra aluna, né, que participou também do projeto, não lembro de qual curso ela é, mas ela desenvolveu a estação Arduino, e também a gente está usando aqui os módulos ESP8266, e o ESP32, que é onde a gente vai fazer interligação com a internet, né? E a gente está estudando a elaboração aí das interfaces visuais. Bom, esse aí é o exemplo, né? É o Arduino e ao lado ele ligado a uma rede local. Bom, adaptamos e integramos a estação protótipo com soluções armazenadas e visualização de dados, diversos novos conhecimentos assimilados para além dos tópicos disciplinares extensionados CFORES. Embora o protótipo ainda não esteja totalmente funcional, daremos continuidade nas atividades e nos estudos até a sua conclusão. No caso, como eu estou importando os dados CSV, né, para um banco de dados, já para estar fazendo a interligação e colocando na page, na web page. No caso, a gente está fazendo a utilização do MariaDB e o Grafana, que são, o MariaDB é um banco de dados e o Grafana é um software utilizado para fazer gráficos. Ok, Gesiel, muito obrigado pela apresentação. Eu vou abrir a palavra, agradeço. Então, para os avaliadores. Certo. Quer que eu comece, Márcia, agora? Acho que a gente pode alternar, né? Vamos fazer assim? Eu ia falar como isso você para você. inicia, outro eu. Certo. Bom, obrigado. Gisele, primeiro parabenizar você e os colaboradores, né? O Dionísio e o William, pelo projeto. Vocês estão, pelo que eu entendi, o projeto ele não tá terminado ainda, né? Vocês estão ainda no processamento. Por se tratar de tecnologia, as coisas são um pouco mais complexas, envolve diversos testes, entendeu? Dá muitos erros, e a gente fica sempre batalhando em diferentes formas de resolver o problema, entendeu? Então acaba que as coisas vão jogando mais para frente, entendeu? Certo. Eu tenho só duas perguntinhas, tá? Rápidas, em relação a isso, para projeção futura, né? Primeiro, por que a ideia de fazer uma estação meteorológica, né? Segundo, quais são os dados que vocês pretendem levantar utilizando essa estação? Pensando do ponto de vista extensionista, tá? Os dados não, né? Que os dados, só para ter uma curiosidade, a curiosidade que eu tenho, que vocês conseguem, com esse equipamento, que vocês conseguem mensurar, né? E segundo, qual é o impacto disso? Que é uma curiosidade. Bom, primeiramente o impacto disso vai ser sobre, como eu falei, nas populações mais carentes, entendeu? Pessoas que não têm muito conhecimento, a gente vai estar podendo levar isso para as pessoas de escola pública, se não me engano, vai ser eu esqueci o nome da escola, mas se não me engano a escola de Peirópolis até está envolvida, entendeu? São pessoas que não têm muito conhecimento da tecnologia e vão estar podendo ter contato com isso. Acredito que vai impactar bastante essas pessoas. Agora, sobre os dados sendo coletados. Bom, a gente vai ter os dados como temperatura, Francisco Cândido Xavier, o nome da escola. O professor Marcos Dionísio colocou aí. Como eu estava falando dos dados, a gente vai coletar pressão atmosférica, umidade, a gente vai coletar o horário que está sendo colocado. Não sei se vocês já acessaram a página do clima. Quando você coloca lá no Google Clima, entendeu? Vão ser basicamente aqueles dados. Só que o nosso vai ter implementação de raio UV, entendeu? Como eu disse, pressão atmosférica, umidade, vai ter a data, o horário, entendeu? Que está sendo acessado e tudo mais. Tem mais alguns dados que não está me vendo aqui agora na cabeça, mas existem outros.
Tá, é só uma curiosidade mesmo. Eu até teria uma sugestão, já que vocês vão implementar. Quando eu dava aula de ciências no ensino fundamental, eu fazia uma estação meteorológica com eles. Que aí você faz, tem uma forma meio, sabe assim, você usa garrafa PET para fazer. Eu até sugeriria de vocês fazerem uma estação dessas e fazer a medição com o aparelho para mostrar a diferença, né, da precisão do aparelho para essa estação que a gente faz, mais para ilustrar como são usados alguns equipamentos, sabe? Assim, mas você usa fio de cabelo para fazer o higrômetro, sabe? Se mede a pressão, tem um negócio que você usa bexiga para medir a pressão atmosférica. Eu posso até passar para o Dionísio depois, que é o que eu fazia com os meninos lá quando dava aula para vocês todos. Sim, claro. Certo? Mas a ideia que a gente está tendo, né, a princípio, é deixar a estação meteorológica num ponto alto, entendeu? Tá. Num ponto, no ar livre, em um ponto alto. Mas para questões de conhecimento, seria interessante, sim, isso que você falou. Agora o professor Marcos Dionísio disse que quer complementar a fala do senhor. Tá. Oi, Gustavo, tudo bem? Não, só complementando em relação à questão que você perguntou da não instalação ainda, né? Na verdade, esse projeto, ele está envolvendo uma aluna de iniciação científica júnior, um edital de fomento da Proeste, o edital dos Cefores da Proeste e um aluno de bolsa de ensino da Proens. Então, só para perceber o quanto eu estou amarrando muitas coisas, que isso traz muita vantagem no acúmulo de conhecimento na universidade, a troca de ideias de uma maneira geral com diferentes autores, mas traz uma complexidade. Quando surge problemas em algum dos projetos, isso acaba necessariamente dando uma travada no andamento da atividade como um todo. Tá? E qual que é uma das primeiras questões? Os materiais que foram pedidos por conta de todo o trâmite burocrático que ocorre no processo licitatório, a maior parte do material não chegou. Então, a gente teve que fazer diversas adaptações para que a gente pudesse colocar a estação funcionando em bancada. E aí essa estação ficou um tempo lá na escola para que a estudante de IC pudesse fazer a coleta de dados, e depois que a estação foi testada lá, a estação foi entregue para o Gesiel e para o William, para que eles pudessem fazer outros testes e fazer essa disponibilização remota da estação. Então, por isso que a gente não conseguiu concluir e deixar a estação redondinha funcionando lá na escola. Obrigado. Márcia. Boa tarde, Gesiel. Boa tarde, Primeira coisa, eu quero parabenizar você pela sua apresentação, foi muito clara, precisa. E eu, como professora do Cefores também, eu fico muito feliz de ver um aluno do Cefores aqui participando, né, de projetos de extensão. É muito importante essa inclusão do aluno do ensino técnico, tanto na extensão quanto no ensino. E a minha percepção, enquanto professora de Cefores, é que muitas vezes os alunos eles ficam um pouco amedrontados de participar desses projetos. Então, a minha pergunta para você, Gesiel, é o que te motivou a participar desse projeto? Ainda mais envolvido com uma área de física. Então, eu já tinha no meu ensino médio eu sempre tive um pé atrás com física. Então, eu acho que, para mim, seria algo desafiador e eu acho que iria superar muitos medos que eu tenho, como você disse. Entendeu? Peraí que eu cliquei aqui e saiu. Aí, pronto. Então, assim, eu acho que foi um passo importante para mim, entendeu? Principalmente em relação à tecnologia também, porque tecnologia, todos nós sabemos que quem tem conhecimento sabe que é um grande desafio a tecnologia, porque não é simplesmente ir lá, chegar e fazer, entendeu? Tem muita pesquisa por trás, muito conhecimento, entendeu? Tanto que eu precisei do professor William. Sem o professor William, sem dúvidas, eu acho que eu estaria travado, entendeu? Porque é algo, assim, um pouco difícil, entendeu? Exige um pouco mais de conhecimento, entendeu? Então, eu busquei junto com o professor William. Então, eu acho que o que me encorajou foi isso, os desafios, entendeu? Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de me desafiar, entendeu? Gosto de
de ver depois como o trabalho, quando o trabalho é completo, você olha para trás, pega e fala, nossa, eu fiz isso, entendeu? Eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. Isso aí, parabéns. A minha dúvida com relação ao trabalho, que foi com relação às limitações, já foi contemplada. Então, eu quero só deixar os parabéns para você, para o seu orientador, para toda a equipe, o professor William, né, todos que estão envolvidos nesse projeto. Espero que ele seja colocado em prática nas escolas. Parabéns. Obrigado. Ok, pessoal. Muito obrigado, Gesiel, professor Marcos, pela apresentação. Vamos seguir, então, na sequência. Gisele, por favor, você consegue novamente tentar Sim. apresentar? Acho que te colocaram como... Colocaram. apresentadora. Sim, tá me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Ok, então eu vou fazer aqui. Tá ok. Então, o trabalho se chama Plantando Tecnologia, apresentadora Gisele Pérez Barbosa Saad. Gisele, Olá. pode iniciar, por favor. Tá lá. Olá, boa tarde. Eu vou dar início à apresentação do projeto de extensão Plantando Tecnologia, orientado pela professora Emily Ruas Alckmin. Bom, o projeto ele teve como proposta criar uma relação intrínseca com o produtor rural, né, fazendo com que o produtor ele conhecesse melhor as forrageiras, né, que é o capiaçu, o curumim e o tifto 85, fazendo com que ele conhecesse também preparo de solo, os ciclos da cultura, como também a altura de corte e a morfologia das plantas. Bom, para o projeto ele ser levado em campo, o Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama ele cedeu uma área demonstrativa. E essa área, né, a gente conseguiu fazer o manejo dela e preparar ela para um evento. Aqui é o momento que a gente estava fazendo a implementação das forrageiras, né, do capiaçu, do tifton e do curumim. E também a implementação de uma estufa agrícola, que serviu de apoio para o outro projeto também. Bom, essa área foi importante porque durante um evento aqui da cidade, né, a 44ª Exporama, ele pôde abranger para vários outros produtores que não é da cidade, para que os produtores conhecessem essas forrageiras, conhecessem a maneira adequada de fazer o manejo delas, como também conhecesse valor nutricional, qual das forrageiras melhor se adapta para a sua necessidade. E aí, para concluir, né, o projeto ele tentou criar uma rede de capacitação, fazendo com que o produtor ele entendesse melhor cada forrageira, né, e com isso ele tivesse um melhor conhecimento da variedade, da espécie que ele está produzindo e, contudo, melhorar a produtividade dele, né, fazendo com que ele aumentasse, às vezes, sua produtividade. Bom, gente, é isso. Ok, Gisele. Muito obrigado pela apresentação. Vou abrir a palavra, então, para os avaliadores. Tá ok. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Gisele, parabéns pela sua apresentação, foi muito clara, né, objetiva. O seu trabalho, ele está em conformidade, né, com as normas do evento. Eu acho que ele apresenta uma relevância social, né, ele propicia aí uma troca de conhecimentos entre a universidade e os produtores locais, né, então eu parabenizo você, sua orientadora, os demais membros da equipe, e eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Ela não faz parte dos objetivos do seu trabalho, mas é uma curiosidade, assim, eu queria saber qual foi a sua percepção com relação à aceitação dos produtores locais após essa apresentação dessas forrageiras. Sim, alguns produtores até procuraram, né? A gente tem um grupo de núcleo de pesquisa e eles a orientadora para saber
se a gente fornecia mudas para eles conheceram melhor cada forrageira, e com isso alguns vieram procurar para pedindo até muda para fazer plantio dessas forragens. Teve uma boa aceitação, né? Então. Sim. Alguns produtor rural é complicado, porque tem alguns que aceitam bem, aceitam você dar a opinião, mas tem uns ainda que é antigo, assim, eles não gostam muito de mudança, sabe? Então a ideia foi trazer com que eles conhecessem um pouco melhor do que está sendo plantado na área e visse isso de outra forma, sabe? Uhum. É um trabalho que é realizado aos poucos, né? De forma crescente, né? Isso. Parabéns pelo trabalho, para você, sua orientadora, né? Todos os membros aí. Ok, obrigada. Bom, Gisele, parabéns pelo trabalho. Gostei da sua apresentação, você foi bastante objetiva, mas acho que você trouxe a informação que a gente precisa saber aqui, né, nesse momento. Eu fiquei curioso em relação à escolha das forrageiras. Por que a escolha? Porque você disse que teve uma procura, que eles procuram mudas, eles procuram essas mudas que vocês oferecem, sim, essas variantes, ou, na verdade, vocês estão tentando trazer essa cultura de plantio, porque deve ter alguma... Eu não entendo bem essa questão, né? Mas talvez, provavelmente, essas forrageiras têm crescimento mais rápido, são mais resistentes à praga, deve ter alguma coisa aí para vocês poderem vender o peixe, né? Mas qual foi a motivação da escolha? E na hora que a Márcia te perguntou que se eles aceitaram bem, você ficou meio... Aí eu queria saber se você contar um pouquinho mais sobre essa sua experiência de ter contato direto com o produtor também nesse movimento de tentar levar uma informação da universidade para o cultivo, né? Então, essas duas questões. Por que a escolha dessas forrageiras e como que foi esse trabalho lá, especificamente lá com o produtor? Tá, a questão da escolha tem a ver com o clima da região. São forrageiras mais adaptadas ao clima aqui de Turama, que é um clima mais seco, e em relação ao tipo de solo também, que são mais adaptas ao solo daqui. E a ideia era introduzir para ver como que funciona. Agora, minha experiência com o produtor, eu vou falar mais assim, vou dar minha relação mesmo com o meu pai, que ele é produtor também, planta, faz uso de forragem. Igual eu te falei, é uma relação um pouco difícil. Alguns têm curiosidade, uns despertam interesse, falam, não, eu vou fazer, experimentar. Conheço produtor que realmente mudou a área, mas tem produtor que não vai mudar. Você pode falar qualquer coisa, falar que ele vai melhorar o rendimento, ele vai continuar com o que ele já tem, sabe? Ele não gosta de mudança. Então, assim, tem vários aspectos que eu posso te falar. Tem o que vai aceitar bem essa relação, essa mudança, vai ter o interesse, vai ter despertar curiosidade, teve, né, os que despertou a curiosidade, nos pediu muda, mas também tem aqueles que só foi para ver como que era e tal, sem nenhum querer mudar, nem nada. Muito bom. É bom você trazer esse relato, porque assim, quando a gente pensa em extensão, é um momento que a universidade tem de chegar na sociedade, né? E sim, eu acredito que em alguns lugares ainda a universidade tem uma certa dificuldade de chegar na população, porque a universidade ela é vista muito como uma estrutura institucional à parte da sociedade, né? E, sabe, os sabichões... Eu estou falando isso porque quando a gente vai, por exemplo, fazer algum tipo de trabalho com educação básica, com professores, a gente vivencia a mesma coisa. Tem professores que são mais... que estão mais... não é aptos, que eles estão mais... Permissão é um termo ruim também, mas que eles estão mais dispostos a ouvir a gente. Tem professores que já partem do princípio que somos os sabichões da universidade. Mas isso é culpa da própria universidade, tá? Na minha opinião. Acho que a universidade ela se isolou muito historicamente, e esse movimento para a sociedade deve continuar. Pode falar, Gisele, fiquei te cortando, mas... Não, imagina. Eu acredito, assim, também tem um pouco cultural. As pessoas têm essa questão, às vezes. Eu falando por mim, por ser mulher, às vezes eu identifico com situações que, por trabalhar vem dessa área, né, agronômica, a minha voz é menos válida do que de um homem, entende? Então, assim, tem vários contextos que a gente pode falar aqui, mas...
sobre o projeto foi isso mesmo. Muito bom, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Ok, Gisele. Então, muito obrigado aí pela apresentação. Aproveitando, gente, para informar, eu estou deixando o link da lista de presença ali no chat. Então, quem puder, por favor, já assinar lá. Bom, vamos dar sequência. Eu só gostaria de saber se o Luiz Gabriel Medeiros Rodrigues está presente. Olá, boa tarde. Ok, Luiz. Então, você é o próximo apresentador. Eu já tinha avisado o pessoal, Luiz, só relembrando, são 5 minutos de apresentação e 10 minutos para a arguição dos avaliadores, tá ok? Então, o próximo trabalho também se chama Plantando Tecnologia, o autor Luiz Gabriel Medeiros Rodrigues. Luiz, se puder compartilhar a sua apresentação conosco. Vou compartilhar aqui. Tá apresentando? Não apareceu para nós, não. Agora sim. Olá novamente, boa tarde. Meu nome é Luiz Gabriel Medeiros Rodrigues e eu irei apresentar agora projeto de extensão Plantando Tecnologia, orientado pela professora Emily Ruas Calme e tendo alguns coautores, como a Gisele e o João Vitor, Pedro, o Tiago, a professora Paula, coordenadora do Tecnopec, que é o grupo de extensão, o professor Alexander, o Amário. Bom, esse projeto teve como parceiro o Sindicato dos Produtores Rurais de Iturama, como a Gisele falou, apresentando as forrageiras, que são que os produtores daqui de Iturama ainda não são muitos, não conhecem muito, por não ser muito usual, que são as Curumi, que são a BRS Curumi, o Capiaçu e o Tifton 85. E nessa área que foi cedida pelo sindicato, foram produzidas 5.000 mudas para doação aos produtores, panfletos com as informações das culturas e um formulário de inscrição para que os produtores pudessem demonstrar interesse sobre essas mudas. Como dito anterior, teve apresentada a BRS Capiaçu, Curumi e o Tifton 85. Essas culturas, ainda não muito usual pelos produtores, apresentam resistência ao estresse hídrico, são culturas que podem ser cultivadas em solos com característica do bioma cerrado e devem ser utilizadas para pastejo, silagem, que no caso do Capiaçu, e o Curumi, e feno, que nós fazemos do Tifton 85. Deve-se atentar também à altura de entrada e saída desses animais. Quanto aos métodos, foram feitos os cortes de touceira para o Capiaçu e o Curumi, que foram cortados os caules, retirado ali perto da gema, e quanto para fazer as mudas. Né? Ô, Luiz, só uma observação, você não está no modo apresentação, então talvez a gente está vendo só o seu slide inicial por enquanto. Oi? Não, ainda não está no modo apresentação, mas agora pelo menos passou para o métodos, né? Se você quiser seguindo assim, talvez não tenha problema não, é só ir seguindo o que você está falando com o slide. Assim. E para o Tifton 85, que ele é mais rasteiro, de porte rasteiro, que é a retirada do estolão. E é feito uns cortes ali perto das gemas, e são plantados em bandejas, tubetes, ou, se caso preferirem, direto no solo. Quanto aos resultados, foram apresentados na área demonstrativa, que foram apresentados na 44ª Exporama, que é realizada aqui na cidade, e a toda a comunidade, onde
foram demonstrados todos os processos, desde o corte dos caules, a retirada das gemas e a produção em bandeja e a pré-brotação. Aqui temos algumas imagens de todas as fases, que nem ele no campo. Eu não sei para os demais participantes. Para mim não está aparecendo, não. Está aparecendo só o métodos aqui. Luiz, você vai precisar clicar no slide aí do lado, porque eu não sei, acho que para a gente poder ver. Que você clicou, agora você clicou, vamos ver se vai aparecer para a gente, mas estranho. Agora foi. Aqui temos alguns como posso dizer, as imagens da área demonstrativa que está plantada no sindicato, que é as mudas em bandeja e direto no solo. Okay. Aqui temos algumas entregas de mudas para os produtores rurais da cidade, e com isso termino aqui. Muito obrigado. Certinho, Luiz. Muito obrigado pela apresentação. Vou passar novamente a palavra para os avaliadores. Bom, muito bom, Luiz. A hora que eu vi o título igual, eu falei assim, gente, mas é o mesmo projeto, né? Mas eu entendi que é um grande projeto e aí você tem as ações, né? Aí a Gisele trouxe uma ação que está muito ligada a essa ida até o produtor, e o que você apresentou para a gente, na verdade, é todo o processo de produção de mudas, socializar esse fazer, né? Para a população e fazer uma demonstração para os produtores. Sim. Eu fiquei curioso com a fala da Gisele, quando ela disse que, por ela ser mulher, né, dentro de uma área que tem um predomínio masculino, uma certa resistência da voz dela ser ouvida. E no seu caso, você sente isso, Luiz? Porque você, enquanto homem, você sente que os produtores vão te ouvir menos? Assim, desde que se tenha um conhecimento mais sobre o que se tem plantado, acredito que não. Se souber conversar com o produtor, creio que ele até possa ouvir. Eu tenho uma pergunta. Tem alguma mulher produtora rural? Desse grupo que vocês trabalham? Que eu conheço, não. Então, eu acho que isso diz muita coisa, tá? É para vocês refletirem sobre a questão, né? Não tem muito a ver com o trabalho de vocês, mas essa questão de... Quando a gente diz que, às vezes, as mulheres elas são silenciadas pelos homens, é nesse sentido, né? Quando a gente fala que precisa se levar a educação para a sexualidade para as escolas, né? Não tem a ver com o teu trabalho, mas já que é uma questão de extensão, essa é uma ação de extensão que é importante, que vem tentando ser silenciada também, mas tem a ver com esse tipo de situação, né? Por que a mulher, dentro de um mesmo contexto, ela não é tão ouvida? E aí tem um exemplo, né? Quem é o grupo que tá nessa lida? São homens. Então, os homens, eles vão, dependendo de qual grupo eles estejam, mas depende do grupo não, né, Márcia? Se a gente parar para pensar, acho que os homens, eles tendem a não escutar as mulheres, de forma geral. Eu sei que esse não é meu lugar de fala, né? Porque eu não sou uma mulher, mas eu acho que tem uma certa... Aqui no Brasil, né? Isso é muito forte. Achei legal essas duas vertentes que vocês trouxeram da extensão, né? Uma que é você entrar em contato com o grupo focal, que são os produtores rurais. A outra é vocês criarem uma situação que a sociedade, de forma mais global, tem acesso, né? A questão de plantar mudas e tudo mais. Então, assim, eu fiquei mais... Na verdade, eu fiquei mais impactado com a fala da Gisele anteriormente, dela não ser ouvida, né? Porque o projeto de vocês, para mim, eu não sei se a Márcia concorda comigo, claramente ele é um projeto de extensão, sabe? Assim, e que tem um impacto, pensando em Turama, que eu sou de São José do Rio Preto, né? Minha origem é de lá. Então eu conheço Turama até que relativamente bem, né? Turama é relativamente próximo a São José do Rio Preto. Já dei aula para muita gente de Turama, inclusive, quando eu trabalhava nas faculdades lá. E essa é uma questão que é importante, porque a base econômica de Turama basicamente é baseada na questão rural, né? Sim, então, sim. Eu acho que o projeto de vocês, ele atende de forma primorosa o que a gente espera da extensão, tá? Parabéns para vocês. E aí só uma sugestão, Luiz, numa próxima apresentação que você tiver nesse formato, tenta testar com algum colega
para evitar essas falhas que tiveram, né, de não passar o slide, não usar o modo de apresentação, certo? Que eu acho que talvez seja a primeira vez que você usa o recurso, você pode estar ficando um pouco nervoso. Tá, mas Sim. fora isso, parabéns. Obrigado. Márcia. Boa tarde, Luiz Gabriel. Boa tarde. As colocações do professor Luiz Gustavo acho que foram muito pertinentes, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né, ainda mais que a Gisele abriu essa oportunidade, né, que a gente pudesse ter essa reflexão. Quando eu assisti a apresentação assíncrona do projeto de vocês, o seu e da Gisele, e li os resumos, eu também fiquei com dificuldade de encontrar onde que estava a diferença do trabalho de vocês. Só que hoje aqui, com as duas apresentações, ficou claro, né? Cada um trabalhou com um objetivo diferente dentro de um projeto maior, né? E você também teve o seu contato com o público geral quando pôde expor esses cortes, né, das forrageiras. Sim. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, assim, mais de cunho pessoal. Eu queria saber qual foi a contribuição deste trabalho para a sua formação profissional. O que você acha que ele agregou aí para a sua vida, para o seu futuro dentro da universidade e quando você estiver fora da universidade também? Foi uma parte bem interessante, que eu não conhecia muito da parte de forragens e nem podia da nutrição animal, que é uma área bem interessante também de se atuar. Eu gostei bastante. E esse contato humano que você teve aí com a população no geral, você achou que foi mais difícil o contato com as pessoas ou o aprendizado que você teve com as forragens? Acho que foi mais difícil o contato com as pessoas. Né? O mais desafiador. Sim. Isso aí. Parabéns, Luiz Gabriel, parabéns para o seu orientador, para todo o grupo aí que está envolvido no projeto. Muito obrigado. Desde já peço desculpa pelos meus erros. Ok, Luiz. Isso acontece mesmo nas apresentações. Então, pessoal, vamos para a próxima apresentação. Eu já vi o Tiago está presente, né, Tiago? Isso. Joia. Então, a gente vai para a próxima apresentação, que se chama Irrigação no Pasto, Dinheiro no Bolso. Tiago Melo Queiroz. Ok, Tiago, é contigo. Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, sua tela está compartilhada. Boa tarde a todos. Hoje meu nome é Tiago, eu vou estar falando sobre o meu projeto de extensão, que é Irrigação no Pasto, Dinheiro no Bolso, com o subtítulo de Implantação de Sistema de Irrigação por Gotejamento para Cultivar BRS Capiaçu. O meu orientador foi o José Ferreira Silva Júnior, e os coautores desses trabalhos são o Elias, a Gisele, o João Vitor, Luiz Gabriel, a Maria Eduarda, o Mauro, o Marcelo, o Otávio, a professora Paula, o Pedro, o Rafael e a Raquel. E eu participo do Núcleo de Estudo em Tecnologia na Pecuária. Por que realizar esse trabalho? Esse programa teve como intuito realizar um sistema de irrigação por gotejamento para cultivar BRS Capiaçu, com a finalidade de demonstrar os benefícios de possuir um sistema acessível a toda a comunidade. Por que foi escolhido o gotejamento e o capiaçu? Como sabemos, os produtores passam pela seca todo ano e muitas das vezes faltam alimentos para seus animais. O capiaçu apresenta uma boa produtividade, podendo chegar a 300 toneladas de matéria verde por hectare ao ano, sendo em 3 cortes. Quando você irriga essa área, você pode chegar a 5 a 6 cortes, então dobrando a produção. Com isso, vai proporcionar uma maior produção de forragem durante o ano e tendo alimento suficiente para o produtor passar o período de seca. As metodologias. Esse trabalho ele foi desenvolvido em parceria com sindicatos de produtores rurais, onde que eles cederam uma área de 1 hectare para a gente fazer a implantação desse sistema.
e deu prioridade para equipamentos presentes na área. Como foi? A caixa d'água que já tinha no local, a gente fez o projeto de irrigação conforme a caixa d'água que já tinha no local, para ter o menor custo. Aí aqui temos uma imagem, 2 imagens no caso, da montagem do sistema de irrigação. E aqui os resultados de discussões. Podemos ver uma foto onde que tem o capiaçu irrigado e não irrigado. Você fica nítido ver a imagem do vigor da planta e também do rebrotamento. E ao lado, podemos ver uma forma de fornecimento do capiaçu, onde ele está fazendo o feno, que consiste em colocar no solo e esperar ele secar, tirar toda a umidade presente para poder armazenar. Com isso, ele poderá fornecer o alimento no período de estiagem. Aqui temos outras comparações, que é a imagem do capiaçu irrigado e não irrigado. A conclusão: os resultados obtidos foram apresentados num stand na 44ª Exporama de Turama, fazendo com que os produtores pudessem conhecer mais sobre a cultivar e os seus métodos de manejo. Assim, havendo uma troca de informações entre produtores e extensionistas nesse evento. Desse modo, ocorre o fortalecimento do ensino, pesquisa e extensão na universidade com a sociedade. E aqui temos uma imagem do stand onde foi apresentado, e obrigado, essa foi a minha apresentação. Ótimo, Thiago. Muito obrigado pela apresentação. Abro novamente a palavra, então, para os avaliadores. Boa tarde, Thiago. Parabéns pela sua apresentação, foi muito clara, objetiva. Eu confesso assim que eu estou encantada de estar aqui ouvindo os trabalhos apresentados do campus de Turama. Eu acho que realmente a UFTM ela deve estar fazendo muita diferença naquele espaço, né? E a primeira coisa que me chamou mais atenção no seu trabalho, o primeiro impacto, é o título do seu trabalho: Irrigação no Pasto, Dinheiro no Bolso. O título ele é muito instigante e ele realmente condiz com os objetivos do seu trabalho e o resultado que você alcança com esse trabalho, né? Eu achei excelente. Você também propicia essa troca de conhecimento entre universidade e produtores rurais. E eu queria saber de você, Thiago, a pergunta é parecida com a que eu fiz com a Gisele. Qual foi o feedback que você sentiu, recebeu desses produtores rurais após a realização desse trabalho? Então, a gente tem uma página no núcleo de pesquisa no Instagram, né, nas redes sociais. Aí, quando a gente posta o nosso dia a dia, né, das atividades. E com isso, alguns produtores mandaram essa mensagem perguntando assim, como é que funcionava o sistema, perguntou se era sem bomba, com bomba para fazer irrigação. Aí eu comentei com um que era sem bomba, né, com a queda livre da caixa d'água mesmo que acontece, no caso, esse projeto. Não quer dizer que o dele vai atender sem bomba. Aí ele ficou super curioso, ele queria ver também, porque ele já tem capiaçu. Aí ele estava querendo mandar o projeto de irrigação para a casa dele também, para a propriedade. Então, eu acho que é bem interessante. O retorno veio também. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns para o seu orientador, para toda a equipe aí envolvida, e que vocês continuem realizando excelentes trabalhos aí no campus de Turama. Obrigado. Bom, eu vou ser super breve, que a Márcia, na verdade, ela foi no ponto que eu ia também, que o título, a hora que você colocou o título, eu falei assim, opa, esse é um título extensionista que chama atenção, né? O outro também dos plantando tecnologias também, eu acho que é um título, são títulos, o teu título é um pouco mais longo, mas assim, você tem algo que o público que você está querendo atingir é algo que interessa, porque você não vai fazer plantação se você não tem como visão um retorno financeiro, né? É uma forma de gerar renda para esses grupos populacionais, né? Então, acho que tanto o seu quanto dos outros 2 projetos do pessoal de Turama, eu acho que atende muito a necessidade da região, né? É uma região que a seca é extremamente... O período seco é muito extenso, né? E é bem complicado. Rio Preto é um pouco mais úmido, né? Porque quando você passa o rio, você já tem cerrado.
do rio para cá é Mata Atlântica ainda. Então você tem uma umidade um pouquinho maior. Tanto é que quando você pode pegar depois, pedir emprestado lá para o Dionísio a estação meteorológica e medir esses aspectos, que você vai ver que você passa o rio, muda a questão da umidade. A temperatura é mais ou menos a mesma, né? Mas a umidade tem uma mudança meio brusca, assim, da disponibilidade de água, né? E chamou a atenção da população, o produtor que te procurou, ele trouxe uma questão, né? Opa, como que vocês fazem isso, né? Porque provavelmente lá na área dele ele tem que utilizar uma bomba, porque talvez a caixa d'água não esteja no alto, né? Mas Isso. talvez, o que é mais barato, né? Construir uma caixa no alto ou manter essa caixa baixa e usar uma bomba? Isso Entendeu? Que é mesmo. uma questão que para se pensar, né? No caso ali, no caso dele especificamente. Então, você só tem parabenizar, não tem nenhuma pergunta, acho que você foi bastante objetivo, trouxe a questão. Eu ia falar do título, mas a Márcia me antecipou, para você ver que foi legal que você pegou os dois avaliadores. O teu título foi tão impactante que os dois avaliadores foram presos por ele. Só de você ser preso pelo título, você já fica querendo saber mais sobre o projeto, tá? Então, parabéns aí a toda a equipe envolvida. Obrigado. Ok, pessoal. Muito obrigado, então, Thiago. Eu gostaria de saber, a Maria Eduarda Martins está presente aqui na sala? Bom, eu não vi o nome dela lá na lista de presentes. A apresentação dela é a última, e pelo nossa partição de tempo, ela iniciaria às 2h45. Né? São 2h35, a gente adiantou um pouco os trabalhos. Eu não sei se os professores Luiz Gustavo e Márcia Laina poderiam aguardar até 2h45 para ver se a Maria Eduarda aparece na sala. Aí a gente faria a apresentação dela. Os demais participantes fiquem à vontade, caso queiram participar. De qualquer forma, a lista de presença está disponível no chat. Né? Quem ainda não assinou, vou pedir para assinar. Então, a gente aguarda um pouquinho para ver se a Maria Eduarda ela entra na sala, tá ok?
Bom, pessoal, atingimos então nosso horário aqui de 2h45. A Maria Eduarda Martins, ela entrou na sala? Acredito que não, né? Bom, como a autora não está presente, então nós vamos encerrar, né, essa sessão de apresentações. Eu gostaria de agradecer a todos os apresentadores, né, as apresentações foram excelentes, aos professores, né, Márcia e Luiz Gustavo, e deixo aberta a palavra, caso vocês queiram falar alguma coisa, alguma palavra de encerramento aí. Vou começar então, professor. Eu quero agradecer a todos que estiveram presentes hoje aqui, todos que apresentaram seus trabalhos, agradecer à Proeste pela oportunidade de participar, né, da 8ª GIEP, e agradecer ao professor Luiz Gustavo também pela parceria, né, nosso primeiro trabalho juntos, que possam surgir aí novos trabalhos pela frente. Obrigada a todos e boa tarde. Bom, boa tarde a todos também, agradecer a Márcia também, primeira vez eu acho que a gente tem contato assim, né, Márcia? Espero que realmente surjam outras oportunidades, gostei muito dos trabalhos, né, sempre legal a gente participar desse tipo de atividade, que a gente tem uma oportunidade de ver o que está sendo produzido na universidade, parabenizar os apresentadores e o João pela mediação, você foi preciso também, viu, João? Parabéns, e espero que até breve. Um abraço a todos. Ok, pessoal, então está encerrada essa sessão. Muito obrigado a todos, até a próxima.